Economia é com ela, Juliana Rosa. Tudo bem com você? Tudo bom, Ineg? Boa tarde. Bom. Débora voltou. Boa tarde para Ela tá você, aqui, Oi, Renato ela tá Ju. aqui. ouvinte. Boa tarde. E ela me disse, eu quero voltar no dia que a Juliana Rosa estiver vestindo um vestido preto, para combinar com o preto que ela também está usando. Ela está usando, não é, Débora? Você está usando um Ah, preto sim. com... Eu achei Ó que lá. você ia falar que eu ia voltar só quando a Ju trouxesse chocolate. No dia em que a Juliana Rosa trouxer ovos de Páscoa, aí ela volta. Eu achei que você ia falar isso. Nossa Senhora. Não sei por quê. Muito A melhor, Juliana, né? a Juliana agora está com a missão que é entender e explicar para a gente essa história do calabouço fiscal, do arcabouço fiscal, das regras fiscais, e ela vai beber na fonte, né, Juliana? Fui entrevistar agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e nós transmitimos ao vivo aqui na Rádio Band News FM, também no Band News TV, uma entrevista bastante esclarecedora, e até brinquei, Ineg, que a gente fala muito desse nome, né, arcabouço, que é um nome ruim, né? E até ele falou, é esquisito esse nome, né? E a ideia ali era traduzir para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores na TV, afinal de contas, o que esse tal do arcabouço fiscal vai fazer com a nossa economia? Ele, de fato, vai melhorar a nossa economia? Vai trazer crescimento? Vai baixar a inflação? Vai baixar os juros? Vai gerar mais emprego? E o que o ministro começou a explicar a partir do arcabouço fiscal, que é o grande assunto aí do momento, das novas regras para as contas do país, ele diz que ele não tem dúvida que se o Congresso e o Judiciário derem sustentação para esse plano das contas públicas, que o Brasil entra em 2024 com uma rota de crescimento sustentável com justiça social. Acho que a gente tem aí um trechinho para poder falar um pouco como é que ele vai conseguir fechar as contas do país, mirando não aumentos de impostos para população, nem impostos já existentes. Ele quer ir atrás de empresas que ele chama de empresas muito grandes, que têm lucros muito grandes, e ele fala, eu não estou falando da pequena, nem da média, nem mesmo da grande empresa. Eu estou falando de enormes empresas que fazem lobby no Congresso, que muitas vezes usam a boa-fé até de um parlamentar e que conseguem não pagar tributos. E por isso a gente tem um desequilíbrio das contas. Vamos dar uma ouvida, então, aí num trechinho sobre isso. Estamos falando aqui de 400, 500 empresas com super lucros e que, por expedientes, na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar do sistema tributário o que é indefensável. O que, por exemplo? Por exemplo, você subvencionar o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que o governo vai entrar com dinheiro subvencionando essa empresa? Ô, Juliana, de uma forma geral, ele deu uma dimensão de quanto isso pode representar. Ele botou número nisso, porque às vezes conceitualmente é defensável, mas quando você coloca número, por exemplo, tributação sobre as grandes fortunas, às vezes falam do conceito tributar as grandes fortunas e você fala, oba, vão enfiar um saco de dinheiro lá para poder fazer coisas para a sociedade, mas às vezes você vê que não funciona. Ele colocou número nisso, não? Ele diz que a lista aí de beneficiados com subvenções de custeio chegariam a 88 bilhões de reais. Tem também, além dessas empresas grandes, que segundo ele são 400 a 500 empresas que têm benefícios ilegítimos nas palavras aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que têm superlucros e que conseguiram brechas para não pagar impostos. Ele diz que 40% dos processos na justiça hoje tem a ver com questionamentos tributários. Então, o que ele diz é que tem ali uma avenida de impostos que não estão sendo pagos e que, por conta disso, está desequilibrando o orçamento público. Então, o que ele propõe ali é uma ajuda, tanto do Judiciário quanto do Congresso Nacional, para poder fazer essas grandes empresas pagarem impostos. O que ele fala, Ineg, aí ele deixa muito claro, porque, obviamente, o nosso ouvinte, pequeno empresário, médio empresário, como ele mesmo fala, até grande empresário, ele não está
mirando essas pessoas. Ele fala que a construção civil não vai ser afetada, o Simples não vai mudar, que já tem acordo para não mexer nas regras das pequenas empresas, do Simples. Então, ele fala, não estou mirando as empresas pequenas, médias, nem grandes, eu estou mirando essas empresas enormes, que têm lucros gigantescos. Então, acalmando aí a população, porque tem muita gente achando que vai sobrar e pagar mais imposto por conta dessa necessidade que o governo tem de aumentar receitas para poder dar conta dos gastos que o governo Lula promete manter, um mínimo de gastos em programas sociais, em reajuste do salário mínimo, em saúde, em educação, em programas sociais que eles não vão abrir mão. Então, eles precisam, para sustentar as contas públicas, a partir dessa sustentação, ele diz que, certamente, aí ele fala aí da queda dos juros, ele diz que vai ter essa situação, ele diz que isso, ele fala assim, vai exigir mais do que permitir, esse novo equilíbrio das contas públicas vai exigir mais do que permitir uma queda da taxa de juros, porque se as contas estão em ordem, não tem por que pagar um juro tão alto, que é o maior do mundo. Então, ele acha que vai ter essa convergência aí entre o reequilíbrio das contas públicas, a queda dos juros e a melhora econômica, né? Juliana, eu estou tomando seu tempo porque esse assunto é muito importante e o nosso ouvinte quer entender. Quer dizer, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo porque o Brasil é dos países mais desajustados do mundo. Então a gente tem que tomar remédio demais porque a nossa economia é desorganizada. E é desorganizada porque o governo desorganiza. As pessoas fazem o que podem. Então, o contencioso tributário é elevado porque o governo fica criando medidas diferentes a todo instante e as pessoas têm que se defender. Elas vão se defender administrativamente, elas perdem tudo, entram na justiça. Então, a culpa, aliás, de metade dos processos em tramitação na justiça, seja tributário ou não, tem o governo ou como parte que entrou com a ação ou como aquele contra quem era a ação. No caso do contencioso tributário, você sabe, não há país do mundo que tenha o nosso contencioso tributário, porque a nossa realidade tributária é demoníaca, né? Então, ele falou, ele obviamente deve ter falado na reforma tributária, porque a reforma tributária pode reduzir o contencioso tributário, não é que tem dinheiro aqui, aqui tem loucura, né? Insanidade, não, Juliana? Ele falou que no âmbito da reforma tributária vai constar, Oineg, aquela tributação dos fundos exclusivos que já se tentou fazer e ainda não se conseguiu, né? Que são fundos de investimentos com altas quantias para rendas altas e que não pagam imposto, como os fundos de investimentos normais. A gente bota dinheiro hoje num fundo de investimento e a gente paga imposto de renda a cada 6 meses, chamados come-cotas. Esses fundos exclusivos não. Só se a pessoa saca o dinheiro e que ela paga imposto. Se ela não saca, né, não deixa lá o dinheiro render, ela não paga imposto nunca. Então, isso ele me disse que vai estar no âmbito da reforma tributária e ele acha que tem um ambiente, sim, propício politicamente para poder fazer essa tributação. Ele falou também que vai ter ali uma cobrança forte em cima dessas importações que estão sendo feitas, principalmente em sites chineses, que provocam uma concorrência desleal a produtos brasileiros que pagam seus impostos e até importados que pagam os impostos regularmente. Então, ele fala que tem muita movimentação por essas compras de sites chineses, americanos, né, principalmente, que não pagam impostos. Ele fala também da questão da cobrança de tributos em cima dessas apostas online, principalmente de futebol, que também é uma legislação específica e que isso está sendo organizado para que haja o aumento de receita. Então, você tem ali um olhar muito atento, né, para aumento de receitas. E aí, até por isso, eu até coloquei, e gasto, porque tem muito gasto que a gente sabe que tem onde cortar. Né? Tem gasto que é desnecessário na máquina pública. E ele concorda, diz que sim, mas, pelo visto, Eneg, vai olhar primeiro para essa fase agora da questão de receitas, mas ele diz que sim, que é uma prioridade a reforma administrativa e o corte de gastos também. E para te liberar, para você poder almoçar, e você provavelmente deve ter que fazer mais 32 entradas no Grupo Bandeirantes, ficou para mim, pelo que você falou,
que é assim, empresa pequena, legal, a gente gosta. Empresa média, a gente também gosta. Empresa grande, a gente tolera. Agora, se a empresa for muito grande e se a empresa for muito talentosa e tiver muito lucro, aí a gente vai lá e arrebenta com elas. Me pareceu, ele explicou qual é o perfil dessas empresas que tem o que ele chamou de mega lucro. Ele explicou o que é o mega lucro e explicou quais são esses setores empresariais que são um problema porque ganham dinheiro demais. Bom é a empresa que dá mega prejuízo, tipo Americanas, não? Não, o que ele colocou ali é que ele não está fazendo esse movimento para quebrar empresa nenhuma, mas para provocar uma justiça social. O que ele fala é que tem que ter uma tributação em cima de quem está tendo lucro e não tendo lucro. E o governo não precisa colocar dinheiro em empresas que dão lucro, que estão bem, que esse dinheiro deve ser usado para saúde, educação, para programas sociais. Então, esse é o argumento, né? E aí eu até perguntei, bom, mas quais são? Tem os nomes, né? A gente quer os nomes, né? E aí ele fala que ele quer, que ele vai sim listar os bilionários que estão levando dinheiro público, que o Congresso vai pedir essa lista e que ele vai dar a lista. Ele não cita nomes, mas ele diz que tem várias regras que são ilegítimas ali no Legislativo, no Congresso, que beneficiam empresas que têm super lucros e que tem muitas empresas enormes que não pagam imposto. E que ele fala que, inclusive, é uma injustiça com o pequeno e com o médio empreendedor, principalmente. Bom, vamos acompanhar. Eu sou do tempo em que denúncia é quando a empresa estava roubando, né? Agora a empresa, quando ela está faturando e lucrando, vamos ver, ele vai apresentar uma lista ganhando um ar de denúncia. Nós vamos aguardar. Juliana Rosa, parabéns pela entrevista. Vai estar no Jornal da Band? Claro, estaremos Lógico, aí durante todo dia com a cobertura. Então tá bom. Juliana, amanhã a gente volta a falar. Não, amanhã a gente volta a falar. Você trabalha amanhã? Amanhã eu tô de folga, mereço, né? Não, você merece, mas enfim, então amanhã a gente não vai ouvir a Juliana Rosa, segunda-feira a gente volta a ouvir aqui na Band News no meio do dia. Valeu, obrigado. Um beijo, tchau, tchau.